Este é o programa Você Titulado, comigo, o professor Romeu Andriotti. E o tema de hoje é as habilidades fundamentais para você progredir na vida acadêmica e para você ter evolução intelectual. Então, quais são as boas práticas, o que é necessário saber, quais são as habilidades que vão realmente fazer a diferença? Porque é um assunto que envolve sobretudo o crescimento pessoal, o seu crescimento como pessoa. Então, o que é importante saber nessa seara? Eu diria que a primeira habilidade fundamental para que você tenha progresso, especialmente na vida acadêmica, é domínio da linguagem. Quem não domina a linguagem não conseguirá ter repertório suficiente para se expressar adequadamente e para conseguir transmitir em forma verbalizada aquilo que é necessário transmitir e que por vezes é muito difícil de verbalizar. Então existem conceitos científicos, conceitos acadêmicos que vão desde das áreas filosóficas até as áreas biológicas, exatas, passando por todos os ramos aí do conhecimento, mas são conceitos complexos cuja verbalização é muito difícil. E se você não tem domínio do seu idioma, domínio da linguagem, você não conseguirá se expressar de modo a tratar com precisão daquele assunto. E a habilidade, em termos linguísticos, mais importante de um cientista é expressar-se com precisão. Mas trazendo aqui para a nossa realidade concreta, você consegue diferenciar o joio do trigo em questão de trabalhos acadêmicos e de oradores, palestrantes, professores, levando em consideração a capacidade daquela pessoa de se expressar. Então, aprimorar as habilidades linguísticas pode ser um fator primordial para o sucesso acadêmico. Então, alguém que domina essa área realmente vai se diferenciar na vida e no campo acadêmico. Agora, quais são passos práticos para conseguirmos aprimorar isso? Invista na sua formação linguística. Volte a ler livros de gramática, volte a consultar dicionários, comece a pesquisar sinônimos e antônimos. Isso é uma coisa muito legal para fazer, porque muitas pessoas acabam repetindo muito verbos, usando verbos pobres, como, por exemplo, fazer. Então, uma pessoa pode escrever uma frase: ele fez um contrato. Mas fica muito mais preciso, técnico e elegante se você disser: ele celebrou um contrato. Inclusive fica mais preciso mesmo, porque quando você fala ele fez um contrato, não dá nem para saber se ele fez, em que sentido. Ele elaborou, quer dizer, ele redigiu, mas ele não assinou ainda. Ou ele fez é porque ele já assinou, então já foi uma ação consumada. Quando você fala celebrou, é um termo técnico que não há dúvida. O contrato já foi firmado, já foi concluído, concretizado. Se você quer dizer que o contrato foi elaborado, então em vez de falar ele fez o contrato, diga ele elaborou o contrato foi produzido, o contrato foi escrito. Então tem verbos que querem dizer muito, que abrangem, é isso que eu quero transmitir, que abrangem muitos significados, muitos signos. E esses verbos, justamente por poderem dizer muito, eles acabam não dizendo nada, ou dizendo muito pouco. Então, prefira usar verbos mais precisos. E como você vai ampliar
o seu repertório de verbos. Quando você escrever um texto, quando você escrever uma frase, se preocupe com detectar esses verbos que são pobres ou esses verbos que sejam repetidos, que você repete muito, e procure sinônimos deles. Então, investir no seu conhecimento gramatical é uma coisa muito boa. Consultar os sinônimos e antônimos, como eu estava dizendo. Qual é uma outra prática essencial? Ler. Ler muito e ler coisa boa. Né? O que torna uma obra literária diferenciada é justamente a capacidade do autor de envolver o leitor em uma narrativa e, acima de tudo, transmitir para o leitor sentimentos, sensações, situações da vida humana que sejam impactantes. Então, a capacidade de transmitir uma emoção para outra pessoa, que é o leitor, por meio das palavras. Nós temos tantas sensações que são difíceis de serem verbalizadas, e você ter a capacidade de transmitir isso, ou transmitir conceitos científicos complexos, isso é algo sublime. Isso é algo sublime. Você deve investir nessa habilidade. Então, ter um repertório grande, ler muito, não só textos científicos, mas também os clássicos, os grandes romances, as narrativas, para ter realmente esse grande cabedal de recursos linguísticos possíveis de serem utilizados. Finalmente, chego ao ponto mais importante aqui dessa parte linguística, que é o próprio escrever. Nada melhor para melhorar a sua habilidade de escrever do que escrevendo, né? Por mais que se estude a gramática, por mais que se leia muito, essa habilidade ela tem que ser praticada. E então, alguém que pretenda se desenvolver precisa estar escrevendo sempre. Criar o hábito de escrever todos os dias. Isso é algo transformador e que você deve incluir na sua vida. Agora, a criação de um hábito não é algo fácil, né? Mas se você levar a sério isso, então é algo que você deve fazer. E você pode começar com poucas palavras por dia. Aliás, isso é muito importante, meça o número de palavras que você escreve por dia. Não é só sentar e escrever qualquer coisa. É importante que você tenha meta. Então, você pode começar, por exemplo, com 250 palavras por dia. Isso vai dar mais ou menos uma folha, uma página. E depois ir aumentando isso para 300 palavras por dia, 500 palavras por dia, 1000, quiçá 2000 palavras por dia. Esses autores que têm muitos livros publicados, como por exemplo o Stephen King, eles descrevem bem isso. E eles não escrevem isso tudo de uma vez, é um processo. Mas não basta só o escrever por escrever, né? Colocar um monte de palavras no papel. É importante que isso depois seja revisto por alguém, até para que você possa identificar os seus vícios de linguagem e começar a corrigi-los. Nesse sentido, é de suma importância que você tenha um mentor, um professor, ou pelo menos uma revisão, para que eles possam dar o feedback e indicar o que tem que ser evoluído na hora da redação. Você começa a escrever, submete o seu texto para um revisor profissional, uma revisora profissional, para que essa pessoa possa apontar quais são os pontos de atenção, e aí na hora de estudar você pode focar nesses pontos. Então esse é uma abordagem mais pragmática, mais focada na deficiência da pessoa. Então, se pelo menos
for possível aperfeiçoar esses pontos, então já será uma boa prática. No meu caso, eu me lembro bem que quando eu redigi as minhas dissertações, eu submeti os meus trabalhos para revisão e me recordo que a revisão foi bem importante porque sozinho eu estava naquele estado de incompetente, inconsciente, não é? Aquele que não sabe que não sabe. É o pior estado. Pois bem, então já vimos aí a importância do bom uso da palavra, da linguagem, da escrita, da redação e alguns métodos práticos para aperfeiçoar esta habilidade. E aproveitando que nós estamos conversando aqui de linguagem, uma habilidade essencial para cursar o mestrado e o doutorado é o conhecimento de idiomas estrangeiros. É um requisito mesmo. Para entrar no mestrado é necessário conhecer algum outro idioma, além do idioma materno, aqui no caso considerando o Brasil, além do português. Como eu disse, é bom que se saiba o bom português, é bom que se saiba bem o português, e além disso, que se saiba alguma língua estrangeira. Então, no caso do mestrado, é exigida uma língua estrangeira, pode ser o inglês, o espanhol ou qualquer outra, e no caso do doutorado, 2 línguas estrangeiras, além então do português. E algumas instituições ainda estabelecem que essas línguas não podem ser o inglês e o espanhol. Então, você precisa saber 2 línguas, sendo que você pode gastar o inglês ou o espanhol em uma delas e a outra tem que ser alguma outra língua, como o italiano, o alemão, o francês, o japonês, enfim, as línguas que estão disponíveis ali para aquele curso, naquele contexto e naquela instituição. Então, para quem deseja fazer mestrado e doutorado, é fundamental conhecer uma língua estrangeira, no mínimo, no caso do mestrado, e 2 no caso do doutorado. Pois bem, então tudo que eu estava falando para o aperfeiçoamento da linguagem materna também vale para essas linguagens estrangeiras. Qual que é a razão de isso ser exigido pelas universidades? É que a pesquisa, ela envolve você abrir os seus horizontes. A vida acadêmica abre os seus horizontes no sentido de ultrapassar as fronteiras do pensamento, o que inclui também as fronteiras geográficas. Fora que muitos assuntos vêm de fora. Então, para você compreender a genealogia de uma ideia, torna-se um mistério conhecer o outro idioma. Então, uma ideia que veio da França, por exemplo, de um autor francês, se o pesquisador quiser ter contato direto com a fonte, é preciso que saiba francês. E o mesmo vale para todas as outras línguas. Claro, tem muitas obras, sobretudo as mais importantes, os clássicos, que já foram traduzidos, e ter as versões traduzidas é muito pouco. Mas, como eu estava dizendo, você tem o impacto integral da obra quando você tem contato com ela diretamente, sem intermediários. Então é importante ter conhecimento de outra língua. E hoje em dia tem várias boas práticas para aprender então os outros idiomas, mas algumas coisas que funcionaram muito para mim e que eu gostaria de compartilhar.
Em primeiro lugar, se cerque da língua que você quer falar. Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito. Quem não tiver que ser forte, não será. Se você não tiver que ser forte, você não será. Isso é uma grande verdade da vida. Então, se aprender a língua estrangeira não for uma necessidade muito forte, há grande probabilidade de você não aprender ela. Porque aprender algo novo é uma atividade esforçada, exige esforço, exige empenho e é necessário, então, grande força de vontade para persistir, continuar dia após dia aperfeiçoando aquela habilidade. A coisa fica mais fácil, então, se você está cercado daquela linguagem. Então, digamos, eu quero aprender alemão. Se cerque do alemão. Quando o seu celular estiver no alemão, você vai ser forçado a aprender o nome dos botões, dos aplicativos, enfim, das funções que você utiliza, senão você não vai conseguir utilizar o telefone. E isso vai ser super desconfortável no começo, mas depois vai se tornando natural. É assim que as crianças aprendem a língua materna. Elas estão expostas àquilo e é algo que acaba acontecendo praticamente por osmose. E muitas pessoas viajam, fazem intercâmbios justamente para ter essa experiência. Então, o que é uma boa prática? É começar um curso, claro, né? Ter um professor, um curso, enfim, um aplicativo. Reservar de maneira séria um tempo para se dedicar ao aprendizado daquela língua, aperfeiçoar as suas habilidades linguísticas e se cercar da linguagem que você deseja dominar. Então, no caso de aprender outro idioma, começar a ler as coisas naquele idioma, começar a ouvir a música que é feita naquele idioma, trocar a língua do seu celular, troque a língua do seu computador para ficar com a língua daquele idioma. Se você assiste filme, assista no idioma. Joga jogos, então jogue no idioma desejado. Se cerque disso e isso vai começar a fazer parte de você. É algo muito poderoso. Muito bem, então, tratadas essas questões de idiomas e da linguagem escrita, por que não dizer que será uma habilidade essencial para o progresso na vida acadêmica a linguagem falada? Se expressar bem, ter oratória, aprender retórica, argumentação. Para falar a verdade, argumentação até pode ser tratado como um assunto à parte, porque a gente pode falar de argumentação como na parte de como raciocinar corretamente, né? Mas então, realmente conseguir se expressar de maneira falada é uma habilidade importantíssima para o crescimento acadêmico, sobretudo para aqueles, e eu sei que devem ter vários, que desejam, como eu muito desejei e almejei, ser professor. Quem deseja ser professor precisa também se preocupar com essa parte de se expressar bem, falar corretamente, conseguir transmitir ideias, ser um comunicador, né? Transmitir ideias por esse modo, conseguir transmitir conhecimentos, então cuidar da didática, ser claro na expressão dos seus pensamentos. Então tudo isso é fundamental como habilidade de um acadêmico, de quem quer progredir intelectualmente, de um professor, etc.
Tem um livro que me marcou nessa parte e que eu gostaria de recomendar, que é o livro Steal the Show, do Michael Port. Esse é um livro muito bom sobre como falar em público, como dar belas apresentações, como se expressar. Tem várias técnicas que o autor extraiu do teatro e que podem ser aplicadas tanto no contexto de lecionar, de dar aula, de palestrar, enfim, todas as aplicações, até fazer uma live, dá para usar as técnicas. Então, recomendo essa obra, foi um livro que eu li. Pretendo fazer depois um vídeo específico sobre as dicas que esse livro traz. Eu li ele no original, em inglês. É possível ver se ele já não foi traduzido para o português, mas quer saber? Por que você não usa isso como uma excelente oportunidade de ler um livro em inglês? E aí aqui fica uma outra dica importante. Saber inglês vai mudar a sua vida em termos de conteúdo disponível que você pode consultar. Quando nós sabemos apenas o português, você se fecha para uma infinidade de bons conteúdos que estão disponíveis, principalmente na língua inglesa. O inglês acabou se tornando, como todos sabem, uma língua universal, no sentido de ser a principal segunda língua aprendida por todos os povos, em todos os países. E por essa razão, o conteúdo disponível, até de forma gratuita, na internet, é muito mais vasto nessa língua, o inglês, do que em todas as outras línguas. Porque até mesmo pessoas que são de outras nacionalidades, que não de países que falam inglês, acabam produzindo conteúdo em inglês. Justamente porque eles sabem que produzindo conteúdo em inglês, eles terão uma audiência, um impacto muito maior. Pois bem, então voltando aqui ao ponto de falar bem, quais são algumas boas práticas que nós podemos desde logo recomendar. Número 1, pratique discursar aquilo que você escreve. Você vai melhorar com essa prática tanto a sua redação como a sua oratória. Quando você começar a pegar os seus próprios textos e começar a ler eles em voz alta, você vai ver que tem muita coisa que você escreve que não sai muito fluido. Claro, existe uma diferença, né, da linguagem, que ela foi feita para ser falada e ela foi feita para ser lida. Mas mesmo assim, vários vícios de linguagem, várias imprecisões, até no uso de pontuação, ficarão mais claras quando você lê em voz alta os seus textos. Então isso vai melhorar a sua redação. E ao mesmo tempo, evidentemente, vai melhorar a sua oratória, porque você vai realmente treinar a leitura fluida, a expressão, a pronúncia fluida das palavras. E o mais legal é que quando nós escrevemos, a gente costuma usar umas palavras que nós não utilizamos normalmente, né? No nosso dia a dia. Então, você vai ter a oportunidade de dizer essas palavras em voz alta, palavras que normalmente você não diria. Isso eu estou dizendo, treine com uma coisa que você escreve, porque você acaba melhorando as duas habilidades, a de escrever e a de falar. Mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Quem tem filho, é uma prática milenar e muito exaltada positivamente, a de ler para seus filhos histórias em voz alta. Então, por que não criar esse hábito? Por que não, no momento da leitura, até usar de uma certa teatralidade para conseguir capturar a atenção, para expressar melhor uma ideia, usar tom de voz diferente em cada situação. Você usar o mesmo tom de voz o tempo todo acaba ficando monótono. Então é importante
colocar destaque em certas frases, aprender a fazer pausas mais dramáticas para realmente dar a importância devida para um determinado conceito e assim sucessivamente. Então todas essas são boas práticas. Treinar na frente do espelho também é algo secular que a pessoa pode fazer para conseguir se expressar melhor. Filmar as suas aulas, as suas apresentações, assistir depois para identificar vícios de linguagem, problemas na linguagem e outras coisas que podem melhorar. Pedir para outras pessoas assistirem e darem o feedback construtivo depois, seja assistirem ao vivo, a pessoa apresentando, falando, como assistirem um vídeo e depois darem o feedback. Tudo isso faz parte do crescimento da pessoa, faz parte do crescimento do professor, do intelectual, do acadêmico, e são coisas boas. Também é interessante aproveitar ocasiões em que seja possível você falar em público. Tem muitas pessoas que acabam sendo surpreendidas na hora de falar em público e elas nunca falam em público. Então, quando finalmente chega a oportunidade, elas não estão preparadas e acabam não performando como elas gostariam e se ressentindo disso depois. Então, esteja pronto, comece devagar, comece com poucas pessoas, falando em um pequeno evento familiar, em um jantar familiar, quem sabe, ou ali usando a palavra, chamando a atenção de todos em uma roda de amigos, e isso vai evoluindo naturalmente e a pessoa vai naturalmente se tornando uma oradora, tá? Só para fechar esse raciocínio de falar em público, uma experiência que você não pode perder no mestrado e no doutorado é o estágio docente. Faça o estágio docente. Tem pessoas que acabam, infelizmente, não levando isso muito a sério, enfim, mas é um momento especial, é um momento importante você conseguir aproveitar a presença, acompanhar um professor mais experiente que você e que vai te dar os toques, que vai deixar você dar parte da aula ou uma aula inteira e depois te dar feedbacks, o que funcionou, o que não funcionou. Então, tudo isso também vai ter imenso valor para a sua formação. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço a sua presença, a sua atenção e nós nos vemos de novo em breve. Até a próxima!